Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho e esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilhe os nossos vídeos. E o que é mais importante é dar o seu like, muito like, ok? Então vamos fazer com que o nosso canal tenha crescimento, porque aqui é só Botafogo. Então, estamos no nosso vídeo pós-jogo do Botafogo 2, Nova Iguaçu 2. Eu não vou fazer aqui avaliações sobre os jogadores, correto? Porque nós observamos que naquele campo era impossível fazer uma boa prática. Mas eu quero lembrar a vocês que eu cobro aqui a coerência, a coerência, a razoabilidade na hora de se colocar o time em campo, na hora de apresentar a escalação, na hora de fazer as substituições e aquilo que é dito nas entrevistas, correto? Então, se você lembrar o nosso pré-jogo daquela fatídica derrota contra o Boa Vista, eu havia falado sobre as condições do campo e que o técnico tinha que abrir mão do seu planejamento em virtude de determinadas situações essas que são adversas a uma boa prática. Então vocês devem se lembrar que logo no início do jogo Botafogo e Boa Vista, o jogador do Boa Vista foi dar um carrinho e quase que machuca o Jefinho. Até machucou. O Jefinho ficou um tempinho ali do lado de fora, passando aquela aguinha milagrosa e voltou depois normalmente. Mas isso já indicava que o técnico estava se arriscando demais. Um campo pesado, um campeonato que não oferece nenhum tipo de vantagem ao Botafogo, nem da parte técnica, nem da parte financeira, um campeonato que já por si só está defasado. Então eu havia comentado sobre isso e depois no pós-jogo eu fiz a mesma avaliação, a mesma análise. Então eu cobrei isso. Cara, o técnico precisa ter uma sensibilidade para entender que determinados jogadores não podem ser utilizados em condições adversas. E aí vem o jogo de ontem. Vocês viram o campo, poxa, todo mundo no momento atual, todo mundo vê que quando o time chega ao estádio, os jogadores vão no gramado para testar ali as condições do campo, correto? O técnico tem que ter uma equipe que vai ali fazer essa avaliação para poder passar para ele determinadas situações, para você não correr determinados riscos, correto? O jogador se machucou, qualquer jogador poderia se machucar, sim, qualquer jogador poderia se machucar, mas não os seus principais. Os seus principais jogadores você precisa poupar de uma situação como essa. Você precisa poupar, você precisa abrir mão do seu planejamento e fazer ali uma retroativa, ou voltar atrás de determinadas posições. Então você observa o seguinte, imagina só agora o John, dependendo da lesão, provavelmente fora contra o Flamengo já vai estar. O Jefinho também já deve estar fora contra o Flamengo, dependendo da lesão. Porque pode ser apenas um desconforto, como pode ser também uma lesão. Então, já perdemos 2 jogadores. O Tiquinho passou mal, o Tietê passou mal. Cara, isso aí é inadmissível para um time como o Botafogo. É inadmissível. Me perdoa, mas aqui não tem passação de pano e eu vi vários vídeos da mídia botafoguense, da mídia independente, e
todos são unânimes. Aquele campo, com aquele time, com aquela escalação, foi um erro muito grande do técnico. Lembrando o seguinte, eu não sou técnico, eu sou aqui o comentarista, eu faço comentário dentro daquilo que eu vejo e dentro das minhas concepções. Correto? O técnico tem as suas razões e eu tenho as minhas razões. Assim como os nossos amigos da mídia têm cada um o seu ponto de vista. Mas nessa questão foi unânime. Foi unânime. Entendeu? Então, é por aí. Eu não costumo, assim, fazer média. Não faço média, porque você vê, todo mundo foi favorável à demissão do Bruno Lage. Eu fui contra. Se o Bruno Lage estivesse hoje no Botafogo, eu garanto, nós teríamos sido, não posso garantir porque já passou, né? Mas nós teríamos sido campeões, eu acredito que teríamos sido campeões e que o time seria outro e que nós não teríamos esse monte de mala sem alça aí se achando. Correto? Então, é por aí. E hoje nós estaríamos num outro patamar de verdade. Eu acredito assim. Então, eu vejo que foi um erro muito grande. Outro erro muito grande foi a questão das substituições. Por quê? Porque mesmo depois de ver o estado do gramado, quando tirou o Tiquinho Soares, a primeira substituição, ele colocou o Jefinho. Cara, olha, veja bem, você diz o seguinte, eu estou fazendo teste. Cara, mas pelo menos testa os jogadores que são da posição. O Júnior Santos, apesar de ter feito a jogada que gerou o pênalti, não é centroavante, não deu certo. Todos os treinadores que passaram já testaram o Júnior Santos como centroavante. Não deu certo. Não deu certo, não vai ser com você, Thiago Nunes, que vai dar certo. Não vai dar certo. Entendeu? Então, testa o jogador da posição, Matheus Nascimento, Janderson, faz isso. Por quê? Porque observa o seguinte, para colocar o Jefinho, o técnico Thiago Nunes teve que passar o Vitor Sá da ponta esquerda para a ponta direita e teve que passar o Júnior Santos da ponta direita para centroavante. Você fez 3 alterações quando você poderia fazer uma alteração somente. Correto? Então, cara, uma substituição muito mal feita. Outra coisa que eu cobro aqui em todos os vídeos pré-jogo, eu falo a mesma coisa. Cara, por que não testar o Diego Hernandes na vaga do Eduardo? Cara, o Raí não dá. Gostei do Kaique, de ter dado um minuto pro Kaique, mas poderia ter botado o Kaique na lateral e o Nilton mais alto, centralizado. Então, determinadas situações, cara, não tem como você ficar convencido. Me perdoa o técnico Thiago Nunes, você fala bem, você é eloquente, você consegue passar determinadas situações que a gente vê que são verdadeiras, mas não são coerentes. Entenda o seguinte, são verdadeiras, mas não são coerentes, em virtude daquilo que você faz. Você fala, a gente entende, mas quando você faz, você desfaz tudo do que você disse. Parece incrível, é meio louco, mas essa é a verdade. Então, esse pós-jogo é o que nós temos. Nós temos algumas notícias, o caso do Damian Soares, né, o Alan, as negociações que avançaram, mas nós vamos deixar para falar isso amanhã, correto? Hoje é domingo, dia 4 de fevereiro, é o nosso pós-jogo, Botafogo 2, Nova Iguaçu 2. Eu vou ficando por aqui, meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho da notificação e compartilhe os nossos vídeos. E o principal, o fundamental, é muito like mesmo, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.